Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Sejam muito bem-vindos, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao nosso santuário em casa. É uma alegria abrir as portas do nosso coração e sintonizar a nossa vida na presença de Deus, para mais um momento de profunda oração, reflexão e intimidade com o Senhor. O nosso lar se transforma agora em um pedacinho do céu, um verdadeiro santuário, onde a graça divina quer repousar. Para iniciarmos este encontro e prepararmos a nossa mente e o nosso espírito para acolher a palavra, vamos clamar a presença daquele que convence o nosso coração e acende em nós o fogo do amor divino. Unamo-nos às nossas intenções e invoquemos o Espírito Santo de Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus de meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus de meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. E agora, com o coração aquecido pelo Espírito Santo, vamos dar continuidade às nossas reflexões. Hoje vamos adentrar nos números 77 a 79 da Exortação Apostólica de Lectio T do Papa Leão XIV, documento que, em continuidade à encíclica de Lectinus, nos ensina que o amor autêntico e a contemplação do coração de Jesus sempre nos impulsionam em direção aos nossos irmãos mais necessitados. Que possamos abrir nossos corações neste momento para acolher a palavra que ilumina, transforma e nos impulsiona à verdadeira caridade. Capítulo 4. Uma história que continua. O século da doutrina social da Igreja. A acelerada transformação tecnológica e social dos últimos 2 séculos, cheia de trágicas contradições, não foi apenas sofrida pelos pobres, mas também por eles enfrentada e pensada. Os movimentos de trabalhadores, mulheres e jovens, assim como a luta contra a discriminação racial, levaram a uma nova consciência da dignidade daqueles que estão à margem. Também o contributo da doutrina social da Igreja tem em si esta raiz popular que não se pode esquecer. Seria inimaginável a releitura da revelação cristã nas modernas circunstâncias sociais, laborais, econômicas e culturais, sem leigos cristãos envolvidos com os desafios do seu tempo. Ao seu lado, atuam religiosas e religiosos, testemunhas de uma igreja em saída dos caminhos já percorridos. A mudança de época que enfrentamos hoje torna ainda mais necessária a interação contínua entre batizados e magistério, entre cidadãos e peritos, entre povo e instituições. Em particular, é preciso reconhecer novamente que a realidade se vê melhor a partir das periferias e que os pobres são sujeitos de uma inteligência específica indispensável à Igreja e à humanidade. O magistério dos últimos 150 anos oferece um verdadeiro tesouro de ensinamentos sobre os pobres. Deste modo, os bispos de Roma fizeram-se voz de novas consciências, passadas pelo crivo do discernimento eclesial. Por exemplo,
Na carta encíclica Rerum Novarum, 1891, Leão XIII abordou a questão do trabalho, expondo a situação intolerável de muitos operários da indústria e propondo o estabelecimento de uma ordem social justa. Nesta linha, se manifestaram também outros pontífices. Com a encíclica Mater et Magister, 1961, São João XXIII fez-se promotor de uma justiça de dimensões mundiais. Os países ricos não podiam permanecer indiferentes face aos países oprimidos pela fome e pela miséria, mas eram chamados a socorrê-los generosamente com todos os seus bens. O Concílio Vaticano II representa uma etapa fundamental no discernimento eclesial sobre os pobres, à luz da revelação. Embora nos documentos preparatórios esse tema fosse secundário, São João XXIII chamou a atenção para o mesmo na radiomensagem de 11 de setembro de 1962, a um mês da abertura do concílio, com palavras inesquecíveis. A Igreja apresenta-se como é e como quer ser, como Igreja de todos e particularmente Igreja dos pobres. Houve, então, o grande trabalho de bispos, teólogos e peritos preocupados com a renovação da Igreja, com o apoio do próprio São João XXIII, que reorientou o concílio. É fundamental a natureza cristocêntrica, isto é, doutrinal e não apenas social, de tal reflexão. Efetivamente, numerosos padres conciliares favoreceram a consolidação da consciência, bem expressa pelo cardeal Lercaro na sua intervenção memorável de 6 de dezembro de 1962, de que o mistério de Cristo na Igreja sempre foi e continua a ser, e hoje de modo especial, o mistério de Cristo presente nos pobres, e de que não se trata de um tema qualquer, mas, em certo sentido, é o único tema de todo o Vaticano II. O arcebispo de Bolonha, preparando o texto desta intervenção, anotava: esta é a hora dos pobres, dos milhões de pobres que estão em toda a terra. Esta é a hora do mistério da Igreja, Mãe dos pobres. Esta é a hora do mistério de Cristo, sobretudo no pobre. Desse modo, apresentava-se a necessidade de uma nova forma eclesial, mais simples e sóbria, que envolvesse todo o povo de Deus e a sua figura histórica. Uma igreja mais parecida com o seu Senhor do que com os poderes mundanos, propensa a estimular em toda a humanidade um compromisso concreto para a solução do grande problema da pobreza no mundo. São Paulo VI, por ocasião da abertura da segunda sessão do concílio, retomou o tema levantado pelo seu predecessor, ou seja, que a Igreja olha com particular interesse para os pobres, para os necessitados, para os aflitos, para os famintos, os que sofrem, os encarcerados, os que têm fome. Isto é, olha para toda a humanidade que sofre e chora, pois a Igreja sabe que esta lhe pertence, por direito evangélico. Na audiência geral de 11 de novembro de 1964, ele sublinhou que o pobre é representante de Cristo e, associando a imagem do Senhor nos últimos a que se manifesta no Papa, afirmou: a representação de Cristo no pobre é universal. Todo pobre reflete Cristo. A do Papa é pessoal. O pobre e Pedro podem coincidir, podem ser a mesma pessoa, revestida de uma dupla representação, a da pobreza e a da autoridade. Deste modo, o vínculo intrínseco entre a Igreja e os pobres ficava simbolicamente expresso com uma clareza inédita. O cardeal Lecaro escreveu antes do concílio: esta é a hora dos pobres. Não era só uma frase bonita, era profecia, era urgência.
Ele dizia que chegou a hora do mistério da Igreja Mãe dos Pobres, a hora do mistério de Cristo, sobretudo no pobre. Paulo VI foi mais fundo. O pobre é representante de Cristo, universal. Todo pobre reflete o Senhor. E chegou a dizer que o pobre e Pedro podem coincidir, ou seja, a maior autoridade da igreja só é verdadeira se estiver revestida da pobreza de Cristo. Os dois papas pedem a mesma coisa, uma igreja mais simples, mais sóbria, mais parecida com o Senhor do que com os poderes mundanos. Uma igreja que não só fala dos pobres, mas que nasce do meio deles, que tem direito evangélico sobre a humanidade que sofre e chora. A ascensão não tira Cristo da terra, ela o coloca no rosto do pobre. Ele subiu para que a gente o encontrasse aqui embaixo, no faminto, no preso, no aflito. O que esse texto diz para nós hoje? É hora de descer do pedestal. Lercaro e Papa Paulo VI falam de nova forma eclesial mais simples e sóbria. A igreja não pode se confundir com palácio. Tem que se parecer com tenda, com casa de portas abertas. Se a gente se parece mais com o poder do mundo do que com Cristo pobre, tem algo errado no nosso evangelho. Pobre não é objeto de nossa caridade, é sacramento de Cristo. Paulo VI é radical. Todo pobre reflete Cristo. Não é que a gente faz caridade para o pobre, é que a gente encontra Cristo no pobre. Muda tudo. Eu não ajudo de cima, eu me curvo, porque ali está o Senhor. Quem não vê Cristo no pobre, não vê Cristo na Eucaristia. A igreja tem direito evangélico sobre quem sofre. Não é direito de posse, é direito de amor, direito de servir, de chorar com quem chora, de lutar para que ninguém passe fome. Olha para toda a humanidade que sofre e chora, pois a igreja sabe que esta lhe pertence. Pertence para cuidar, não para usar. E aqui, entende por que Madre Leônia é tão atual. Ela viveu essa hora dos pobres antes do concílio falar. Fundou as missionárias de Santo Antônio Maria Claret para servir os mais pobres entre os pobres. Não quis convento fechado, quis ir para as periferias, para os doentes, para os abandonados. Vestiu o avental do serviço e dizia: quero ser pão partido para os irmãos. Ela entendeu que o pobre é representante de Cristo. Por isso acolhia cada sofredor como se fosse o próprio Senhor batendo a porta. Não fez pastoral para os pobres, fez vida com os pobres e dos pobres. Madre Leônia é a prova de que essa nova forma eclesial, mais simples e sóbria, não é teoria, é possível, é evangélica, é santa. Ela nos ensina: a igreja só é mãe quando tem cheiro de pobre. Só é fiel quando se parece com o Senhor que não tinha onde reclinar a cabeça. Senhor Jesus, que subiste ao céu, mas permaneceste no pobre, dá-nos um coração como o de Madre Leônia. Tira de nós a tentação de poder e reveste-nos da pobreza que salva. Que nossa igreja seja tenda, seja pão, seja mãe, e que nesta hora dos pobres a gente não chegue atrasado. Madre Leônia Milito, rogai por nós. Obrigado por abrir as portas do seu lar para rezarmos juntos hoje. Que a presença do santuário permaneça viva na sua casa e na sua família. Lembramos que amanhã, ao mesmo horário, estaremos unidos novamente em oração e na próxima terça continuamos com a leitura da exortação apostólica de Lexte T. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe Deus Todo-Poderoso esta casa, esta família e todos os que acompanharam esta oração. Afastai de nós todo o mal, dai-nos um dia e uma noite tranquila, abençoada e uma paz duradoura.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos na graça do Senhor. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas ruas, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e a esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou, e após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos a Jesus de Nazaré. Glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, e um dia voltará.